A neve não estava mais limpa, virara lama preta por trilhas, botas, sangue e flashes brancos. Quando a artilharia soviética achava um alvo, não era uma batalha ordenada, mas uma execução lenta. Feita sob neblina, lama e vento gelado, homens sumiam em valas, veículos atolavam e colunas viravam chamas no horizonte. No fim de janeiro, o Exército Vermelho atacou em duas frentes, Konev ao sul e Vatutin ao norte. Seus corpos de tanques avançaram pela névoa do inverno com um objetivo: fechar as mandíbulas, selar o cerco e transformar a linha do Dnieper em uma sepultura. Não era retirada nem recuo, era um cerco, outro Stalingrado em campo aberto. Dentro desse círculo estavam dezenas de milhares de alemães e unidades auxiliares, já exaustos após meses de retirada. Junto a formações notórias no Bolsão, voluntários da Europa Ocidental eram enviados à Ucrânia, lutando e morrendo em vilarejos de nomes impronunciáveis por uma causa que ruía sob seus pés. Os russos não buscavam elegância, mas sim impulso. Foguetes, os órgãos de Stalin, rugiam acima, seguidos por ondas de infantaria que avançavam mesmo com o solo coberto de destroços e corpos. Estradas viraram rios, rios armadilhas, feridos congelavam onde caíam, cavalos gritavam na lama sob tanques que passavam como se não existissem. E quando o cerco finalmente começou a apertar, quando a bolsa tentou se mover, quando colunas ficaram presas em pontes destruídas e holofotes cortavam a noite, transformando homens em silhuetas, Grell lembraria da cena por um detalhe sombrio. Alguns ainda rastejavam. Este é Korsun-Cherkassy, batalha em que uma força inteira lutou na neve e fogo por uma palavra: liberdade. E muitos nunca chegaram a ver o rio. Em 26 de janeiro de 1944, no inverno ucraniano, as forças blindadas da Segunda Frente Ucraniana do general Ivan Konev romperam as posições alemãs em Kapitanovka. Neve, gelo e terra engoliam veículos e homens enquanto tanques soviéticos avançavam por linhas defensivas no limite. O tenente-general Nikolaus von Vormann, comandante do 47º Corpo Panzer, via incrédulo o ataque acontecer, enfatizando que as perdas não importavam. Ainda assim, grandes massas de infantaria soviética avançaram para o oeste ao meio-dia, passando pelos panzers alemães, que atiravam com tudo. O chão tinha destroços e corpos, mas o avanço soviético continuou. Preservar não era o objetivo. 2 dias depois, a armadilha se fechou. As forças de Konev se uniram à primeira frente ucraniana do general Nikolai Vatutin, em Zvenigorodka. O cerco, há muito planejado, estava completo. Konev sabia o que isso significava e deixou clara sua intenção. Desta vez, os alemães caíram na armadilha e não havia como escapar do comando soviético. Não era só mais uma ruptura, mas a chance de destruir uma grande força alemã em campo aberto, como em Stalingrado no ano anterior. O saliente de Korsun, no centro da frente em colapso, mantinha-se ao redor do campo de aviação e à margem oeste do rio Dnieper. Entre Kanev e Cherkassy, formações do Grupo de Exército Sul permaneciam perigosamente expostas. Ciente do risco, o marechal Erich von Manstein foi ao quartel-general de Hitler, em Rastenberg, pedir autorização para recuar sua ala direita avançada. A linha de frente afinava, flancos desprotegidos e blindados soviéticos avançavam atrás dos alemães. Hitler recusou, acreditando que poderia reverter a guerra pela força de vontade, e ordenou manter o saliente. Essa decisão deu ao Stavka, alto comando soviético, o que precisava. Sob a direção do marechal Georgy Zhukov, o Exército Vermelho executou o maior cerco de forças alemãs desde Stalingrado. O desastre foi resultado de uma tendência iniciada meses antes. Após a derrota em Kursk no verão anterior, a Alemanha perdeu a iniciativa na frente oriental. O Exército Vermelho tinha superioridade numérica e material, permitindo aos soviéticos escolher quando e onde atacar. Unidades de elite alemãs eram rapidamente deslocadas entre setores para conter avanços e tapar brechas. Às vezes conseguiam, mas cada intervenção tinha um custo, e cada retirada empurrava a frente mais para o oeste.
Mesmo em retirada, o exército alemão infligia perdas brutais. Entre 1º de julho e 30 de setembro de 1943, o Exército Vermelho teve cerca de 4 baixas para cada alemã. Formações soviéticas foram destruídas em ataques frontais, bombardeios e batalhas de tanques, deixando campos escurecidos e gelados pelos mortos. Mesmo com perdas, os soviéticos continuaram avançando. No inverno de 1944, o equilíbrio dependia de quem aguentava sangrar por mais tempo, não de quem sangrava mais. Konev iniciou a batalha em 25 de janeiro, desencadeando um bombardeio de artilharia devastador contra as posições alemãs a oeste de Burtki. Projéteis cortavam o solo congelado e trincheiras rasas, enquanto canhões soviéticos disparavam ondas implacáveis para destruir e desorientar. Os alemães aguardavam um grande ataque, mas só podiam se preparar. A neblina cobria o campo de batalha, mantendo as aeronaves no solo e impedindo apoio aéreo aos defensores. O clima era novamente um combatente invisível. Degelos fora de época e congelamentos repentinos alternavam entre lama profunda e gelo nas estradas. Veículos atolaram, cavalos escorregaram e homens feridos congelaram onde caíram. 7 divisões de fuzileiros soviéticos, apoiadas por tanques, atacaram com força a brecha entre as formações alemãs. No local do impacto, pouco mais de 1.500 homens da 389ª Divisão de Infantaria mantinham a junção entre o 11º e o 47º Corpo Panzer. Foram atropelados. As posições cederam em poucas horas com o avanço soviético pelas brechas da artilharia e blindados. Explorando a brecha, o 20º e 29º Corpo de Tanques do 5º Exército de Tanques da Guarda do Coronel-General Pavel Rotmistrov avançaram com força em direção a Svenigorодka, passando por Kapitanovka em uma massa contínua de aço e infantaria. O tenente-general von Bormann reagiu imediatamente, contra-atacando pelo sul. Restando apenas parte das 11ª e 14ª Divisões Panzer, ambas estavam exaustas, com tanques desgastados após meses de combates e retiradas em Kapitanovka. O campo de batalha virou caos. Tanques atiravam na fumaça e neve, enquanto a infantaria se dispersava e reagrupava. Von Bormann conseguiu fechar o corredor soviético por pouco tempo, mas a pausa foi breve. Rotmistrov ordenou que suas unidades avançassem a todo custo, enviando o 18º Corpo de Tanques e o 5º Corpo de Cavalaria da Guarda para reabrir o corredor. Após o ataque de Konev, Vatutin iniciou sua ofensiva. Seu 6º Exército de Tanques avançou em meio a neblina, lama e confusão. O ataque principal seguia para sudeste de Tinovka contra o 7º Corpo do general Hans Valentin. O 1º Exército Panzer de Ruby ficou rapidamente atolado pela forte resistência e terreno difícil, enquanto em outros pontos os soviéticos acharam fragilidades. Um ataque em Kochivato rompeu a ligação entre as divisões de infantaria 198ª e 88ª, quebrando a linha. Uma cunha profunda separou o 7º Corpo a oeste do 40 e 2º a nordeste, ampliando o cerco a cada hora. A violência do bombardeio deixou uma impressão duradoura naqueles que ficaram presos sob ele. Foguetes de 132 mm passavam zunindo sobre suas cabeças, ampliando o barulho ensurdecedor da artilharia e explosões. O capitão Georg Groschohan, da 198ª Divisão, lembrou que havia poucos segundos para reagir. As armas foram agarradas, casacos foram vestidos às pressas, os homens se jogaram em valas estreitas, cavadas às pressas e cobertas com troncos, terra e feno. Quando eles emergiram minutos depois, a cabana que haviam acabado de ocupar não existia mais. Em seu lugar, havia apenas vigas estilhaçadas, terra revirada e fragmentos espalhados pelo chão congelado. Em combates intensos a curta distância, as duas frentes ucranianas cercaram Svenigorодka em 28 de janeiro. 2 corpos alemães ficaram presos dentro do bolsão. Ao noroeste estava o 40 e 2 o corpo do tenente-general Theo Helmut Lieb, parte do 1º Exército Panzer. Seu corpo era formado pelo destacamento de Corpo B, remanescentes da 112ª A, do 155ª A e 332ª A, divisões de infantaria e pela 88ª Divisão de Infantaria. Essas unidades já estavam exaustas após meses de retirada e combates. O sudeste do bolsão era controlado pelo 11º Corpo do general Wilhelm Stemmermann, sob o 8º Exército do general Otto Wüller.
O 11º Corpo incluía a 5ª Divisão Panzer SS Viking, a Brigada de Assalto SS Valônia e as 57ª, 72ª e 380 e 9ª Divisões de Infantaria. Entre os dois corpos havia baterias de artilharia extras, um batalhão de canhões de assalto e vários batalhões de infantaria independentes. Cerca de 59.000 homens ficaram encurralados. Entre eles, cerca de 5.000 ruéis russos e ucranianos haviam se voluntariado ou foram forçados a servir aos alemães como auxiliares. O destino deles seguiu o dos demais. Stemmermann tornou-se comandante da força cercada, chamada Grupo Stemmermann. A situação era sombria. Muitas divisões só existiam no papel, sendo grupos de combate fracos para operações ofensivas. Armas antitanque eram raras, e todo o bolsão tinha pouco mais de 40 tanques e canhões autopropulsados em operação. Stemmermann entendeu a realidade imediatamente. Ele ordenou que os suprimentos que pudessem ser reunidos fossem separados e organizou a distribuição da melhor forma possível. Panges, trenós puxados por cavalos locais, foram usados para levar suprimentos à linha de frente. Em 29 de janeiro, 23 Junkers Ju 52 pousaram em Korsun, levando munição, comida e combustível. Nas semanas seguintes, o 8º Corpo Aéreo fez várias missões enfrentando neve, fogo antiaéreo soviético e caças para manter o bolsão e evacuar feridos. Cada pouso e decolagem trazia risco de aniquilação. Zhukov, ao superestimar as tropas alemãs cercadas, desistiu de avançar até o rio Bug do Sul e decidiu usar ambos os frontes ucranianos para destruir o bolsão de uma vez. A pressão soviética aumentou de todos os lados e Stemmermann moveu as forças para sudoeste. Para conter o avanço do Exército Vermelho, o destacamento de Corpo B reforçou a pressionada 88ª Divisão de Infantaria. Combates ocorreram ao longo do rio Rose, em vilarejos como Steblev, Olshana, Silisha e Kvitky, transformados em campos de batalha com casas queimadas, ruas destruídas e cadáveres congelados. Em Olshana, a situação quase colapsou quando as forças soviéticas invadiram a retaguarda. 4 canhões de assalto da divisão SS Viking foram rapidamente enviados à linha de frente e atacaram à noite. Tropas de reposição e unidades de retaguarda, mal treinadas e armadas, agarravam-se aos veículos enquanto avançavam na escuridão. Clarões dos canos iluminavam a neve enquanto as tropas soviéticas eram repelidas na confusão. Foi um raro sucesso local, mas custou caro em outras áreas da borda norte do bolsão. Os ganhos foram perdidos quando o 27º Exército Soviético avançou pelo terreno deixado pelo destacamento de Corpo B, intensificando o cerco. Do lado de fora, o tenente-general von Bormann reorganizou as forças restantes. Confiando à infantaria a defesa de seu flanco leste, ele concentrou seus blindados restantes mais a oeste, mais perto das tropas cercadas. Desde 1º de fevereiro, o 47º Corpo Panzer focou em cruzar o rio Spolka e fechar a lacuna até o Grupo Stemmermann. A 11ª Divisão Panzer capturou uma ponte em Iskrener, um feito raro. Mas quando o 2º tanque Panther atravessou, a estrutura desabou sob seu peso. Engenheiros avançaram sob fogo inimigo para restaurar a travessia, enquanto a artilharia soviética buscava alvos. O alívio chegou a tempo. A 3ª Divisão Panzer protegeu o flanco direito da 11ª Panzer e impediu o contra-ataque do 49º Corpo de Fuzileiros e do 29º Corpo de Tanques de Rotmistrov. Tanques e infantaria lutaram em campos gelados e ravinas, com combates próximos, violentos e inconclusivos. Para os alemães presos no bolsão, cada hora era vital. Ainda não se sabia se a força de resgate chegaria a tempo. O capitão Hans Ulrich Rudel, do esquadrão de bombardeiros Immelmann, voava em apoio às divisões Panzer, a oeste de Novomir. Horod Rudel avistou uma formação de Ilyushin, 2 Stormovik soviéticos de ataque ao solo. Os alemães chamavam a aeronave de Gustav de Ferro, um reconhecimento sombrio de sua blindagem espessa e capacidade de suportar danos. Rudel lançou seu Stuka em mergulho íngreme, aproximou-se da formação e, apesar do risco, alinhou uma aeronave e disparou projéteis antitanque. Com seus canhões de baixa cadência, o Sturmovik explodiu e se desintegrou no ar, espalhando destroços em chamas.
Rudel fugiu dos caças soviéticos até que interceptadores alemães surgiram e os fizeram recuar. A superioridade aérea, ainda que temporária, era crucial para a sobrevivência das forças terrestres. Von Bormann aguardava ansioso a 24ª Divisão Panzer. O plano dele era lançar um ataque de alívio em grande escala em coordenação com o 1º Exército Panzer de Huber. Ruby estava até então focado em cercar e destruir elementos do 1º Exército de Tanques soviético em Balabanova. Isso o impedia de fazer um esforço sério para aliviar o grupo Stemmermann. Essa situação estava prestes a mudar com o lançamento da Operação Wanda. Levar as forças ao leste demorou dias. O transporte ferroviário foi utilizado sempre que possível, já que as estradas se deterioravam ainda mais a cada veículo que passava. As pontes precisavam ser reforçadas ou reconstruídas completamente. Para sustentar o peso dos Panthers, 45 toneladas e 57 toneladas avançando lentamente na Operação Wonder, o general Hermann, do 3º Corpo Panzer de Bright, foi encarregado de avançar ao norte pelo rio Niloy Tikit e depois seguir para leste rumo ao Bolsão, passando por Medvin. A intenção era grande. O 6º Exército de Tanque Soviético e o 5º da Guarda seriam cercados entre o corpo de Bright e o 47º Corpo Panzer de von Bormann. Esmagados sem reação. À frente do avanço estavam as 16ª e 17ª Divisões Panzer, apoiadas pelo 56º Batalhão Panzer Pesado, Regimento Panzer Pesado, Improvisado Bach e 249º Batalhão de Canhões de Assalto. Britt reuniu 126 tanques e canhões de assalto ao todo. Reforços adicionais, outros 150 tanques e canhões de assalto, eram esperados da 1ª Divisão SS Panzer Leibstandarte e da 1ª Divisão Panzer. No início de 1944, essa concentração de blindados era uma força de ataque rara e poderosa para o exército alemão. Em 4 de fevereiro, a ponta de lança blindada de Britt rompeu a infantaria soviética, defesas antitanque e campos minados do 104º Corpo de Fuzileiros. Ao norte de Novaya Greblia-Bagva, a 16ª Divisão Panzer ocupou Koziakovka no rio Niloy Tikit, mas encontrou pontes destruídas e resistência soviética crescente. A cada hora, o 2º, 6º Exércitos de Tanques e o 40º Exército enviavam tropas e blindados à brecha, atacando a penetração alemã de vários lados. No oeste, perto de Tinovka, a 34ª Divisão de Infantaria e a Leibstandarte lutavam para manter posições. O tenente-coronel Franz Barker afirmou depois que 31 dos 40 tanques soviéticos foram destruídos nos combates em Koziakovka. Ainda assim, a pressão foi insuportável. A 16ª Divisão Panzer teve que abandonar o assentamento e recuar. Porém, o 3º Corpo Panzer teve mais sucesso no flanco leste. A 1ª e a 17ª Divisões Panzer, apoiadas pelo Regimento Baker e pela 198ª Divisão de Infantaria, avançaram e capturaram Vinograd e Repke. O corredor estreitou, os combates aumentaram e o destino das forças cercadas ficou incerto. Esse avanço seria sustentável? O 47º Corpo Panzer tinha caminho mais curto ao Bolsão que a tropa de Bright, mas a situação era bem mais difícil. Em 4 de fevereiro, von Bormann tinha apenas 58 tanques e canhões de assalto operacionais disponíveis. Suas tropas já estavam desgastadas e enfrentando combates constantes contra contra-ataques soviéticos. Então veio outro golpe por ordem pessoal direta de Hitler, emitida apesar das fortes objeções de Manstein. A 24ª Divisão Panzer, após seu exaustivo redesdobramento, foi rapidamente enviada de volta ao 6º Exército para reforçar a frente em colapso perto de Nikopol. A decisão tirou de von Bormann seu último poder de ataque. Qualquer esperança de alívio decisivo sumiu, o resto era limitado. Ataques de contenção, projetados apenas para atrasar e atrapalhar, em vez de romper as linhas. A lama aumentava o sofrimento de todos os lados. Em várias áreas, só veículos com esteiras se moviam. Panteras avançavam lentamente em marcha baixa, os motores forçando enquanto as esteiras giravam sem parar pela lama espessa. Mesmo as esteiras largas dos T-34 soviéticos às vezes atolavam e ficavam presas. O consumo de combustível aumentava até 5 vezes o normal. A evacuação se tornou um pesadelo. De forma crítica, homens gravemente feridos muitas vezes morriam simplesmente porque demorava demais para retirá-los. Soldados marchavam descalços após perderem botas na lama.
O tenente Alexander Fadin, da 22ª Brigada de Tanques, lembrou que toda a logística era feita por cavalos, pois veículos com rodas eram inúteis. Mulheres e adolescentes locais foram recrutados para carregar munição nos ombros, afundando até os joelhos. A cada passo, os caças da Luftwaffe protegiam os Ju-52 que abasteciam as pontas de lança dos Panzer. Voando perigosamente baixo, as aeronaves pesadas lançavam barris de combustível diretamente na lama. Frequentemente, barris caíam a 200 ou 300 metros dos tanques. Cabos de aço eram presos e as equipes os puxavam manualmente sob fogo inimigo. Munição e combustível tinham prioridade, comida não. As tripulações dos Panzer e os granadeiros continuavam lutando com pouco mais do que a fome no estômago, sendo esperados a resistir com a mesma tenacidade de suas máquinas. Reforços soviéticos do 5º e 7º Exércitos de Guardas atacaram a bolsa, aumentando a pressão em todos os lados. O grupo Stemmermann foi obrigado a deixar o controle do rio Dnieper entre 6 e 8 de fevereiro. Cossacos do 5º Corpo de Cavalaria de Guardas, apoiados por divisões de fuzileiros do 4º Exército de Guardas e do 52, o exército tentaram dividir a bolsa em duas. Os combates se transformaram em brutais confrontos de casa em casa entre cabanas de madeira em chamas. Em Valiava, a 72ª Divisão de Infantaria, apoiada por blindados da divisão SS Wiking, resistiu firmemente. Em meio à fumaça, fogo e prédios desabando, eles impediram várias tentativas soviéticas de cortar a estrada entre Korsun e Dashukivka. Além da violência, houve guerra psicológica. Um enviado soviético aproximou-se da linha de frente do 258º Regimento do Destacamento de Corpo B com bandeira branca, oferecendo rendição. Ele foi recebido educadamente, recebeu um copo de conhaque francês, foi informado de que uma resposta seria dada no devido tempo e foi mandado de volta. Outras tentativas se seguiram. Integrantes do Comitê Nacional pela Alemanha Livre, formado por comunistas alemães exilados e oficiais desertores capturados, infiltraram-se no Bolsão usando uniformes alemães. O vice-presidente, general Walter von Seydlitz, enviou mensagens incentivando a rendição e prometendo segurança, comida e abrigo. Milhões de panfletos foram lançados com as mesmas garantias, mas o grupo Stemmermann permaneceu determinado. As tropas cercadas ignoraram os apelos e seguiram lutando. Os esforços soviéticos para dividir o Bolsão fracassaram quando Stemmermann executou uma retirada oportuna do setor sudeste. Até 10 de fevereiro, o cerco havia se reduzido a um triângulo irregular, com Morince na ponta norte, Stablev formando a base oeste e Korsun ancorando o leste. O campo de aviação em Korsun já estava sob fogo direto de artilharia. Mesmo assim, o 8º Corpo Aéreo continuou realizando missões de abastecimento durante a noite. Enfrentando antiaérea e escuridão para manter o Bolsão vivo. Fora do cerco, atrasado pela lama e pela resistência soviética, o 3º Corpo Panzer desistiu do flanqueamento e avançou direto para o grupo Stemmermann. Novamente, o rio Gniloy-Tikit estava no caminho. Grupo de combate Bake, Grupo de combate Frank da 1ª Divisão Panzer e partes da 16ª Divisão Panzer, travessias forçadas em Buchanka e Frankovka criaram frágeis cabeças de ponte sob fogo inimigo. Um dos Panteras de Baker foi o primeiro a cruzar uma ponte capturada em Frankovka. Sua tripulação foi posteriormente recompensada com 8 dias de licença. Uma breve mensagem de rádio foi enviada para a frente. Eles estavam chegando, uma cabeça de ponte havia sido assegurada. Na manhã de 13 de fevereiro, Baker avançou para Dashukivka com parte da 16ª Divisão Panzer, protegendo o flanco esquerdo. Ao ver 2 T-34 agindo de forma suspeita numa depressão rasa, Baker pediu apoio aéreo. Tanques alemães dispararam sinalizadores brancos para marcar o alvo. Logo depois, Stukas atacaram os blindados soviéticos em emboscada, forçando-os ao campo aberto. Os T-34 foram atingidos pelos canhões de 88 mm do Batalhão de Tigres de Bake a 2.000 jardas. Mais tanques soviéticos tentaram flanquear os Tigres, mas foram impedidos pelos Panteras do Batalhão de Bake e pela 16ª Divisão Panzer. Os Stukas destruíram as posições soviéticas de canhões antitanque. Após os combates, as tropas alemãs alegaram ter destruído 70 tanques e 40 canhões soviéticos, ao custo de 5 Tigres e 4 Panteras. Dashukivka, Chesnovka e Kijinsi caíram nas mãos dos alemães.
Observando o avanço, Manstein enviou uma mensagem ao terceiro corpo Panzer. Apesar da lama e dos russos, muito já havia sido conquistado. Ele enfatizou que faltava apenas o passo final. Com determinação, o grupo do tenente-coronel Heinz Frank avançou para o leste e entrou em Lysianka, fortemente defendida no rio Gniloitkik. Os combates eram próximos e deliberados, com apoio de bombardeiros de mergulho Stuka. Panteras e Panzer Grenadiers abriram caminho até um val e formaram uma frágil cabeça de ponte na margem norte. O avanço logo desacelerou. Elementos da 1ª Divisão Panzer de Frank ficaram presos na lama ao sul de Lysianka, motores ligados, mas sem conseguir avançar ao norte. A divisão Leibstein-Dart, o que restou da 16ª Divisão Panzer e toda a 17ª Divisão Panzer estavam presas, defendendo o flanco norte do 3º Corpo Panzer. Enquanto isso, as 198ª e 34ª Divisões de Infantaria combatiam o 40º Exército Soviético em Vinograd e Tinovka, tentando impedir um contra-ataque que ameaçava o resgate. Von Bormann continuou atacando onde podia, tentando desviar a atenção soviética do avanço de Brest. Tanques da 11ª Divisão Panzer com granadeiros nos cascos cruzaram o rio Spolka em Yerki, ao norte da cidade. Granadas de morteiro caíram entre os veículos em avanço e a infantaria se dispersou buscando cobertura, enquanto canhões antitanque soviéticos disparavam de posições ocultas. Os Panteras responderam imediatamente, eliminando as equipes dos canhões sem sofrer baixas. No entanto, o sucesso no campo de batalha significava pouco. Em 13 de fevereiro, só 3 dos 20 Panteras da divisão tinham condições de combate. Os demais ficaram parados por falta de combustível. A cabeça de ponte em Iskranoi já havia sido abandonada e renovada. A 13ª Divisão Panzer tentou atravessar Yukivka, mas foi repelida pela forte resistência soviética. Tanto as máquinas quanto os soldados estavam exaustos. Muitos soldados alemães sofriam da febre da Volínia, doença similar ao tifo que se espalhava rapidamente na linha de frente. Até o major-general Gustav von Wittersheim, da 11ª Divisão Panzer, precisava de injeções regulares para se manter de pé e comandar. Botas e meias gastas expunham os pés ao frio e à frieira, enquanto piolhos infestavam os uniformes. O sono vinha em minutos roubados entre bombardeios e deslocamentos. A resistência estava se tornando tão decisiva quanto o poder de fogo dentro do bolsão. A SS Waking tomou Chendarivka em 11 de fevereiro, tornando-a ponto principal para a fuga planejada. Para encurtar a distância até as forças de alívio que se aproximavam, Stemmermann ordenou ataques em direção ao sudoeste, envoltos em capas de neve brancas. Os 689 granadeiros do 105º Regimento do Major Robert Kastner atacaram de surpresa e dominaram a primeira linha soviética, na escuridão. Por volta da meia-noite, Kastner chamou para a linha de frente um canhão antiaéreo autopropulsado de 20 mm. Ele varreu uma coluna de combustível soviética. Perto de Novobuda, caminhões explodiram em grandes bolas de fogo, iluminando a noite. Os homens de Kashina tomaram a cidade. 2 regimentos da 72ª Divisão de Infantaria, com apoio da SS Viking e SS Valônia, capturaram Komarivka e Kilki. Os avanços alemães alarmaram a liderança. Stalin reagiu, nomeando Konev para comandar as forças soviéticas cercando o bolsão. Quando o grupo Stemmermann se aproximava das formações de alívio, a pressão soviética na borda leste aumentou. Os alemães tiveram que abandonar posições insustentáveis. Em 13 de fevereiro, tropas soviéticas tomaram o campo de aviação de Korsun. O solo estava tão macio que as aeronaves quase não conseguiam decolar, já que o campo de aviação estava perdido. A sobrevivência dependia de atravessar o 3º Corpo Panzer. Bright voou até Lysianka em uma aeronave de observação Fieseler Storch para avaliar pessoalmente a situação em terra. O problema era evidente: um riacho estreito e de margens íngremes impedia Frank de avançar até Oktyabro. No crepúsculo, o Pantera do sargento Hans Strippel avançou e destruiu 2 T-34 camuflados que protegiam uma ponte de 40 toneladas no riacho. A ponte foi capturada intacta, o que foi decisivo. Breit desviou o esforço principal de Bake e da 16ª Divisão Panzer, cuja rota leste de Kijinsi era ruim para tanques, e concentrou a força no grupo de Frank.
Para bloquear o terceiro corpo Panzer, o 18º Corpo de Tanques soviético se entrincheirou ao redor de Georginsky. 2 brigadas de tanques do 20º Corpo avançaram para Lisianka, intensificando o cerco. Ao norte de Kijinsi, os 6 Panteras de Franz Barker encontraram blindados soviéticos e destruíram 8 T-34S, mas ao custo de 3 Panteras abatidos ao avançarem para o sul de Kijinsi. Barker lançou 6 Tigres de perto, destruindo 11 tanques soviéticos. Tigres foram atingidos e imobilizados na lama e as tripulações se prepararam para lutar a pé. Frank trouxe reforços da Leibstandarte. Granadeiros se aglomeraram em blindados que ainda funcionavam, canhão de assalto, Panzer IV, Pantera, Tigre, agarrados ao aço marcado pela batalha. A força de alívio era dolorosamente pequena. Com força tão limitada, a perspectiva de alcançar o grupo Stemmermann parecia cada vez mais sem esperança. Em 16 de fevereiro, tanques lutaram entre Georginsky e Oktyaba, com artilharia alemã atacando a infantaria soviética. Enquanto o sargento Hans Strippel e 7 Panteras avançavam pela fumaça e destroços. Após combates intensos, alegaram destruir 27 T-34s, perdendo só um Pantera. Fumaça preta subia onde Stukas do esquadrão Immelmann atingiram canhões antitanques soviéticos na borda da floresta a leste de Oktyabur, enquanto as equipes soviéticas corriam para seus canhões restantes. Os Tigres de Baker os pegaram em campo aberto e terminaram o trabalho. Baker e Frank montaram uma linha defensiva a oeste de Georginsky e da colina 239 prontos para um contra-ataque do oeste. O horizonte em chamas, tiros de canhão clareavam a noite e o trovão dos blindados ecoava pelos campos gelados. No bolsão, todos se perguntavam quando viria o alívio. Hitler proibira qualquer fuga da chamada fortaleza no Dnieper. A realidade já não podia ser negada. Em 16 de fevereiro, Manstein enviou a Stemmermann uma mensagem por rádio. Sem a liberdade, objetivo, Lisianka, às 23h. Stemmermann respondeu sem hesitar. Era agora ou nunca. Woller ordenou que Lieb liderasse a fuga e Stemmermann ficasse na retaguarda. A notícia se espalhou rápido. Soldados exaustos e enlameados se endireitaram. A espera acabou. Eles avançariam. Naquela noite, mesmo com nuvens baixas, biplanos soviéticos U-2 atacaram Chendarivka voando rente às copas das árvores. Os incêndios da vila iluminavam o solo, guiando a artilharia soviética até as tropas alemãs agrupadas. Entre os destroços, o corpo decapitado de um oficial do Estado-Maior estava diante do quartel-general. Os homens pararam rapidamente, escreveram bilhetes finais, fizeram cópias e trocaram entre si, caso não sobrevivessem. Queimaram documentos confidenciais. Veículos que não atravessaram o terreno ou ficaram sem combustível foram destruídos no local. A decisão mais difícil ocorreu no hospital de campanha em Chenderivka. 1.450 homens gravemente feridos foram deixados para trás com a equipe médica voluntária. Outros foram levados em carroças e trenós, enrolados em cobertores. Stemmermann deu uma ordem final. Nenhuma violação das leis da guerra deveria ocorrer. Brutalidades atrairiam represálias contra os feridos deixados para trás. A rota de fuga era por Chenderevka, mas o desastre ocorreu de imediato. A única ponte desabou sob o peso de um tanque, criando um gargalo mortal. Os reparos sob fogo transformaram a travessia em um campo de morte. Lançadores de foguetes soviéticos, chamados de órgãos de Stalin pelos alemães, saturaram a área. Todos os veículos foram atingidos pelo bombardeio, caminhões de combustível queimavam e cavalos agonizavam na neve. Soldados foram abatidos por tiros de metralhadora, alguns tossiam sangue, outros olhavam para cima. Alguns ainda tentavam rastejar pela lama e fumaça. O major Leon de Grell depois descreveu a cena como pura aniquilação. Homens e máquinas esmagados sob fogo, sem retorno ou abrigo. Agora, só 6 a 8 quilômetros separavam os avançados de Breath do grupo Stemmermann, sobrecarregado de munição e avançando a pé. O major Robert Keisner e o 105º Regimento lideraram a 72ª Divisão de Infantaria para fora de Kilke às 23h de 16 de fevereiro. O céu estava negro, sem lua. Temperaturas caíram e ventos gelados cortavam vales nevados e cristas congeladas. Impunha-se silêncio total. Sem fogueiras, fumar ou conversar,
pois qualquer som ecoava na noite silenciosa. O 105º surpreendeu novamente, eliminando a primeira linha defensiva soviética de perto. Facas, pás de trincheira, coronhas de fuzil e trabalho silencioso no escuro. As equipes de reconhecimento logo identificaram T-34S guardando a estrada ao sul de Joshinsy. Aproveitando as dobras do terreno, os homens de Kaisner passaram despercebidos pelos tanques e alcançaram o segundo cinturão defensivo a oeste. Soldados soviéticos dormiam nas trincheiras, sem saber que morreriam ali. Alguns conseguiram atirar antes de morrer, o que bastou. Os tanques soviéticos acenderam os holofotes, iluminando a escuridão, e os batalhões da 72ª Divisão de Infantaria. Kaisner e seus homens sumiram na noite, corações acelerados, avançando entre sombras e neve até avistarem novas silhuetas à frente. Por um momento, o medo os dominou. Alívio, cruzes alemãs eram vistas nos cascos. Tinham alcançado o 3º Corpo Panzer nos flancos norte e sul, destacamento de Corpo B e SS. Wiking experimentou um sucesso inicial semelhante. Batalhões avançados surpreenderam posições soviéticas e se infiltraram nas brechas da linha de tanques, mas o restante do grupo Stemmermann não teve a mesma sorte. Sem armas antitanque, grandes colunas foram forçadas a seguir ao sul pela blindagem soviética alertada na estrada Jorzinsy-Pochapinsy. Morteiros, artilharia, canhões antitanque e metralhadoras dispararam, pegando unidades alemãs em campo aberto e dizimando-as. Neve e escuridão reduziram a precisão soviética, mas a quantidade de disparos compensou na confusão. As formações se dissolveram e as unidades viraram grupos que avançavam cegamente ao oeste, guiados só pelo instinto e fogo traçante. A tarefa mais perigosa ficou para a retaguarda. Eles enfrentaram um inimigo agora alerta, e o amanhecer removeu a última proteção da escuridão no canto norte do Bolsão. A 88ª Divisão de Infantaria resistiu até 5h15. A 57ª abandonou Komarivka 1 hora depois. No mesmo horário, o general Tel Helmut Lieb liderou a última coluna de infantaria para o oeste, saindo de Kilki. Com chapéu de pele branco, Lieb montou seu cavalo castrado e avançou na tempestade de neve, sem abandonar seus homens. Em Novo Buda, os pelotões valões se retiraram um após o outro, cada um cobrindo o próximo. O último resistiu até às 10 da manhã. No leste de Shendarivka, os últimos tanques alemães do grupo Stemmermann resistiram. Lutaram até a munição acabar, enfrentando o T-34S e os novos tanques Joseph Stalin II. Transformaram a neve em lama preta ao recuar pela infantaria em colapso. Ninguém sobreviveu perto de Pokopinsy. Stemmermann morreu quando seu semi-lagarta foi atingido por um canhão antitanque. O comandante do Bolsão morreu ali mesmo. Após anos de ocupação e atrocidades alemãs, a vingança explodiu. Tripulações de tanques soviéticos esmagaram alemães feridos que estavam deitados em carroças Panzer. Cavalos gritavam enquanto as esteiras os achatavam. Soldados soviéticos alegaram ter achado alemães feridos mortos com tiros na nuca e ambulâncias queimadas com corpos. Alguns assassinatos ocorreram por fúria, outros para poupar feridos de tortura ou mutilação. Ao serem capturados, misericórdia e brutalidade se uniam. A oeste de Pochapinsy, o cabo Fritz Hamann, do batalhão Panzerjäger 389, e sua equipe rastejaram por uma encosta em direção aos tanques soviéticos que disparavam nos alemães em retirada. As tripulações dos tanques não perceberam. Cada homem levava 3 Panzerfausts e disparou de perto. 5 tanques foram rapidamente destruídos. As ogivas de carga oca atravessaram facilmente a blindagem dos T-34, envolvendo a encosta em fogo e fumaça e ocultando a posição. Os 4 tanques restantes recuaram. Uma rota estreita surgiu para a floresta litorânea, sudoeste de Pochapinsy, permitindo que os últimos sobreviventes do grupo Stemmermann fugissem para o oeste. Embora posições de metralhadoras soviéticas cercassem suas bordas, a floresta oferecia uma vantagem inestimável. Tanques não podiam entrar entre as árvores. Alemães acharam refúgio temporário e chance de lutar para o oeste em pequenos grupos dispersos. Leon de Grell e a maioria dos voluntários valões conseguiram proteção na floresta.
Após sobreviverem ao fogo de tanques e ataques da cavalaria cosaca, os valões se reagruparam nos bosques ao sul da colina 239, junto a milhares de retardatários, incluindo civis ucranianos, fugindo da retaliação soviética. Os 632 valões restantes chegaram ao posto avançado da 1ª Divisão Panzer em 18 de fevereiro. A maioria dos sobreviventes alemães, como Fritz Hamann e seus caçadores de tanques, evitou a floresta e seguiu ao sul para o rio Gniloy-Tikich. A 72ª Divisão de Infantaria foi a primeira a chegar às margens. O rio parecia estreito, com 20 a 30 jardas, mas era fundo, de correnteza rápida e margens íngremes e geladas. Após o amanhecer, um tanque soviético surgiu na margem oposta e atirou em veículos de suprimento alemães próximos à água. Logo após, entrou numa ravina profunda, ficou preso e observou silenciosamente o caos ao redor por todo o dia e noite. Restos destroçados do destacamento de Corpo B e da SS Waking chegaram por diferentes trechos do rio. Tentativas desesperadas foram feitas para construir pontes improvisadas com carroças puxadas por cavalos, galhos e mudas de árvores. A correnteza as levava quase imediatamente. A artilharia soviética logo atingiu os alemães na margem leste, destruindo grupos de homens, carroças e animais. Com a aproximação de mais T-34S, o pânico aumentou. Homens largavam o equipamento e pulavam na água, exaustos, feridos e entorpecidos pelo frio. Centenas foram arrastados pela correnteza. O general Lieb forçou seu cavalo ao rio e chegou vivo à outra margem, mas o cavalo não. Hamann tentou atravessar onde o rio parecia congelado quase até a metade. Rastejando de barriga para baixo, ele sentiu o gelo rachar sob ele. Então, o gelo cedeu completamente. Por cerca de 30 minutos, ele segurou blocos de gelo à deriva, com dedos dormentes e corpo enfraquecido. Antes que a coronha do rifle fosse estendida da margem oeste, ele a agarrou e foi puxado para a segurança. Atrás, seu sargento foi arrastado e sumiu na água. As divisões de infantaria 57ª e 88ª foram as últimas a chegar ao rio. Entre eles havia mulheres ucranianas que serviram aos alemães como auxiliares e agora temiam a captura soviética. Na manhã de 18 de fevereiro, pontes improvisadas para pedestres foram concluídas. Elas balançavam, mas permitiram que muitos atravessassem. Pangés com 600 feridos eram puxados tábua por tábua, cada passo sob a ameaça da artilharia. Encharcados, congelando e sob tiros esporádicos soviéticos, os sobreviventes cambaleavam rumo a Lisianka. O posto de primeiros socorros, montado em um grande prédio de fábrica, ficou sobrecarregado quase imediatamente. Milhares de feridos estavam amontoados lá dentro. O ar, pesado e cheirando a sangue, suor, podridão e desinfetante, enquanto bandagens sujas e cheias de piolhos cobriam o chão. A equipe médica enrolava tiras de pano com lisol nas botas para afastar insetos enquanto trabalhava sem descanso. Para muitos, sobreviver teve um custo alto. Exposição, doenças, ferimentos e exaustão incapacitaram a maioria dos fugitivos por meses. Sobreviveram ao cerco, mas ficaram fisicamente destruídos. Restos de formações extintas entre a neve, lama e águas congeladas do Gniloy-Tikich. Na noite de 18 para 19 de fevereiro, as ações do tenente Alexander Fadin em Dashukivka lhe renderam uma recomendação para a Estrela de Ouro de Herói da União Soviética. Operando sozinho em seu T-34, Fadin entrou direto na batalha. Ele destruiu metralhadoras alemãs, esmagou um lançador naval Werfer e abriu caminho para a infantaria soviética retomar a vila. Usando uma cabana na borda norte como cobertura, seu tanque incendiou veículos alemães. Depois ele viu oficiais alemães observando o campo com binóculos e os atingiu com tiros de canhão. 2 tanques Panzer IV que tentavam flanqueá-lo foram rapidamente destruídos. Uma aeronave de reconhecimento alemã foi abatida durante o contra-ataque da infantaria alemã. Fadin varreu-os com fogo de metralhadora e munição de fragmentação a curta distância. Ele enfrentou e destruiu um tanque Tigre a cerca de 150 metros. Chamas consumiram o veículo pesado. Um tripulante ficou pendurado, morto, na torre. O T-34 de Fadin foi atingido 2 vezes por um canhão de assalto.
O municiador morreu instantaneamente. A torre ficou destruída. Fadin saltou antes de outro disparo atingir o tanque. Ao ver que o motorista estava vivo, mas preso, ele voltou sob fogo, mesmo sangrando muito. O motorista foi resgatado e levado por Fadin até um local seguro. Em 19 de fevereiro, o terceiro corpo Panzer recuou de Lysianka. Dos 59 mil homens cercados no bolsão de Korsun no início da batalha, 28 mil soldados e 1.000 aqui saíram ilesos. 11 mil feridos foram evacuados por via aérea ou durante a fuga. 19 mil mortos ou capturados. 313 canhões, obuseiros e 50 tanques foram perdidos no bolsão, fora dele. O primeiro exército Panzer e o oitavo exército tiveram mais 10 mil baixas, 2/3 feridos, e perderam 240 tanques e canhões de assalto. Só 1/3 foi destruído pelo inimigo. O resto quebrou na lama, neve ou retirada e não pôde ser recuperado. As perdas soviéticas não foram reconhecidas oficialmente. Durante o regime comunista, esses números eram proibidos e só vieram à tona após a abertura dos arquivos, em 1990, quando a escala ficou clara. A primeira e segunda frente ucraniana tiveram cerca de 80 mil baixas, das quais 24 mil mortos ou desaparecidos. As perdas de tanques e canhões de assalto chegaram a aproximadamente 850 veículos. Em 18 de fevereiro, 224 canhões dispararam uma salva de 20 tiros em Moscou para marcar a destruição do bolsão de Korsun. A propaganda soviética dobrou as baixas alemãs reais e exagerou em 200 as perdas de tanques. Stalin reconheceu publicamente Konev e a Segunda Frente Ucraniana, promovendo-o a marechal da União Soviética. Os contra-ataques dos Panzer fecharam a brecha entre o 8º Exército e o 1º Panzer, estabilizando a frente, mas o dano já estava feito. A batalha destruiu o grupo Stemmermann. Suas divisões precisavam ser reconstruídas. Os soviéticos romperam a linha alemã no Dnieper e avançaram para o oeste. A vitória custou caro, algo que persistiu até o fim da guerra. Mais 9 milhões de soldados soviéticos seriam mortos, feridos ou capturados antes que o Exército Vermelho finalmente saísse vitorioso em meio às ruínas de Berlim. E assim chegamos ao final deste vídeo. Espero que você tenha achado interessante e aprendido algo novo. Se gostou, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso realmente ajuda o canal a crescer e eu agradeço a cada um de vocês que apoia o trabalho que faço aqui. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Se cuidem e até logo.